primeiro, é bom louvar ao Senhor na beleza da sua santidade e estar firme no Evangelho de Cristo. É bom estar glorificando ao nome do Senhor, Ele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Esta noite, aprove ao Senhor, pode deixar bem baixinho, no final a gente aumenta um pouco. Aprove a Deus nos colocar esta noite diante deste altar para ministrar uma palavra profética para nossas vidas espirituais. Eu tenho certeza perfeitamente que Deus esta noite vai trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa família. Creia tão somente que Deus te trouxe aqui não foi em vão, mas há um propósito extraordinário da parte de Deus. Eu não sei como você entrou por estas portas. Quem sabe você entrou estressado. Quem sabe você entrou aqui triste. Quem sabe você entrou aqui cabisbaixo. Quem sabe você entrou aqui pensando em até chutar o pau da barraca. Mas nesta noite, como você entrou aqui, Deus irá mudar a tua história. Eu não quero saber do teu problema. Eu não quero saber da tua crise. Eu não quero saber da tua dificuldade, mas o Deus que está me usando aqui esta noite é aquele que pega eu e você pela mão direita e diz: eu te ajudo, eu te sustento, não temas, porque eu sou o Senhor dos exércitos. A Bíblia Sagrada, eu sempre costumo dizer isso, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de histórias, irmãos, que nos faz cada dia perseverar, como os apóstolos perseveraram. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, vai dizer que os apóstolos perseveraram unanimemente pela esperança de que um dia eles teriam um encontro com o nosso Mestre. E essa mesma esperança, esta igreja do século 21, eu acredito que carrega na alma esta esperança. Eu carrego no meu coração a esperança de que um dia, assim como Paulo escreveu a carta aos primeiros Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo de número 52, que a trombeta soar, porque a trombeta tem que tocar, e quando a trombeta tocar, nós teremos o encontro com o Senhor nos ares, e seremos transformados em um corpo de glória. Esta é a maior esperança da igreja. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me deparo com alguns textos que me faz permanecer firme pela esta esperança. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de histórias que traz exemplos de pessoas que faz a gente entender que a nossa vida cristã, ela é feita de momentos esses que conhecemos como momento baixo e momento alto. Não pense que a nossa vida todo tempo é só vitória, só bênção. Jamais. A vida do crente, ela é repleta de desertos, tempestades, crises, dificuldades, escassez. Mas o que me chama a atenção da Bíblia Sagrada é que diante desses fatos que ora mencionei para vocês,
Em nenhum momento Deus nos abandona. Eu vou repetir. Independente do que a gente passa, independente da circunstância que a gente passa, em nenhum momento Deus nos abandona. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida do nosso ministério. Tantas vezes é que a gente vê o mover de Deus para com as nossas vidas. Existem momentos na nossa trajetória cristã que a gente pensa que não tem mais jeito. Existe momento na nossa trajetória cristã que tem momentos que a gente pensa em parar, pensa em retroceder, mas diante daquele que nos chamou, eu nunca vi na Bíblia Sagrada alguém que carrega uma promessa que ele parou diante de uma crise. Eu já quero liberar uma palavra para você que essa noite, diante dessa angústia que você está passando, você não vai parar, você não vai estacionar, você não vai desistir. Porque, pregador, porque Deus esta noite te toma pela tua mão e te carrega no colo. E nós se deparamos com esse versículo. A Bíblia diz que após Esaú e Jacó, eles terem uma contenda por causa da bênção do pai, eles tentam agora gerar uma guerra entre si. Mas para esta guerra ela não acontecer, a mãe e seu pai tiveram uma ideia, e ele chama a Jacó e ele disse: olha, você precisa tomar uma mulher como esposa, mas porém não quero que você tome mulher da terra de Canaã. Por quê? Porque a terra de Canaã não tem mulheres bem vistas aos olhos da nossa família para se casar com vocês. Canaã, para quem não sabe, é aquela terra que no capítulo de número 9, Noé, ele planta uma vinha, e nada melhor do que um camarada para experimentar uma vinha, nada melhor do que ele para experimentar do fruto que ele plantou. Ele pega, se embriaga, e diz o texto que ele entra para a sua tenda e ele não consegue vestir as suas vestimentas. De repente, vem o filho mais novo, Cã, e ele entra na tenda. Ao entrar, ele vê o seu pai nu, e ele pega e sai caladinho para fora da tenda. Fazer o quê? Contar a nudez de quem está dentro para quem está lá fora. E diz o texto sagrado que quando os dois filhos mais velhos, Sem e Jafé, eles veem aquela atitude de Cã, eles pegam uma capa, eles pegam um lençol e vai de costa até o seu pai, e eles cobrem a nudez de seu pai de costa. Por que, pregador? Porque filho nenhum naquela época e até o dia de hoje não poderia e não pode jamais ver a nudez de seu pai. É por isso que eles foram de costa. Porém, Noé acorda da sua embriaguez. Quando ele acorda, ele vê os boatos fora da tenda, e ele pega e chama Cã, Sem e Jafé, e ele começa dizendo: Cã, maldito seja tu e toda a terra de Canaã. Então já dá para entender que Canaã é uma terra amaldiçoada. Canaã não tem coisas boas aos olhos
das mulheres daquela época, que eram consideradas mulheres de família. Então os pais dele chamam: Jacó, eu preciso que você faça uma coisa, já que está em guerra, você e seu irmão Esaú, eu quero que você desça até a terra de Labão, uma cidade chamada por nome de Padã Arã, e você vai descer até lá. E você vai encontrar uma mulher, e você vai tomar ela por esposa. Diz o texto sagrado que ele obedece ao seu pai e desce para Padã Arã. Mas quando chega no meio do caminho, no deserto de Harã, diz o texto sagrado que ele pega, olha para o sol, e o sol está se pondo. E ele sente no corpo um cansaço, ao ponto dele pegar agora uma pedra daquele deserto, colocar atrás da sua nuca. E após ele colocar a pedra, ele, tomado pelo sonho tão profundo, que nesse sonho ele viu uma escada que pegava a planta do pé no chão, e o topo tocava nos céus. E ele olhou para essa escada, e ele viu anjos subindo e descendo pela escada. E o que me chama a atenção é que no meio daqueles anjos, ele fita os olhos para cima, e ele olha e ele vê o Deus Todo-Poderoso. Eu vou começar a pregar aqui essa noite. Perceba comigo, a gente usa um travesseiro para dormir, e às vezes a gente não tem um sono bom. Agora um camarada, ele passa o dia todo fadigado no deserto. O camarada passa o dia todo no sol quente caminhando no deserto. O camarada está cansado, quem sabe os pés doendo, pernas doendo, as costas doendo, quem sabe com dor de cabeça, quem sabe pensando até em voltar para trás. E ele pega uma pedra daquele lugar, coloca atrás da sua nuca e consegue dormir. E além de dormir, consegue sonhar. Sabe o que é isso, igreja do século 21? É Deus dizendo para mim, para você: enquanto você está nesse deserto, está com a pedra atrás da tua cabeça, você vai continuar sonhando nesse deserto. Por que, pregador? Porque enquanto tu está nesse deserto sonhando, Jacó, eu estou cuidando da sua vida. Enquanto tu sonha nesse deserto, eu projeto. Enquanto tu sonha nesse deserto, e vamos lá, eu vou pregando, você vai dando glória, daqui a pouco o fogo pega. Enquanto tu sonha nesse deserto, Jacó, eu confirmo o teu ministério. Enquanto tu sonha nesse deserto, Jacó, eu mudo a tua vida, eu entro na tua casa, eu entro na tua família, eu confirmo aquilo que eu tenho na tua história. Só quem acredita que essa noite, que em meio ao deserto, em meio à prova, Deus confirma ministério, Deus muda história. Levanta a mão lá em cima agora e começa a glorificar a Ele, começa a adorar a Ele. Por que, pregador? Porque enquanto você está aqui, quem sabe passando por luta, quem sabe passando no deserto, Deus está movendo as mãos dele ao teu favor. Eu vou profetizar de novo. Enquanto você está aqui, de mão levantada, dando glória, Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai desmiuçar o coração de pedra, vai queimar os carros no fogo e vai trazer vitória. Para alguns, deserto é sinônimo de... o horário já foi. Para alguns, deserto é sinônimo de prova. Para alguns, deserto é sinônimo de pensar em parar. Mas para Jacó, o deserto confirmou o quê? O que o pai já tinha profetizado. Agora sim, não é fácil no deserto levantar a mão e dar glória. Não é fácil no deserto vir para a igreja colocar um sorriso nos dentes. Não é fácil
ver a família sofrendo e vim para a igreja dar glória a Deus, dar aleluia. Mas eu vim pregar para você que mesmo você nesse deserto, você tem que vir para a obra do Senhor, levantando a mão e a voz bem alto, gritando como Abacuque gritou, porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e as ovelhas da manhada seja arrebatada, e nos currais não haja gado. E daí? Você vai parar, você vai desistir, você vai estacionar? Vou nada, demônio. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. E o que você vai fazer? Ciclo de oração. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tá difícil, mas você vai continuar se alegrando. Tá, a crise está grande, mas você vai continuar se alegrando, mesmo passando na crise. Eita, mesmo você passando na crise. Eita, Edmilson, o que me chama a atenção é que no meio da crise, Deus gosta tanto da adoração de alguém que está na crise, que parece que eu vejo os filhos de Corá no Salmo de número 46 cantando um hino, e quando eles cantam o hino dizendo: Deus é o meu refúgio, meu fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, parece que eu vejo Deus se levantar do trono e dizer: peraí, eles estão no deserto, mas estão me adorando, eles estão no deserto, mas estão me cantando. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar eles cantar, porque daqui a pouco eu vou entrar nessa história, daqui a pouco eu vou entrar com o refrão e eu vou mudar a história deles. E eles começam dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, eita, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Deus olha para ele e disse: canta mais um pouquinho que daqui a pouco eu entro. Aí que as nações embraveceram, o reino se moveram e se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Deus olha e diz assim: canta mais um pouquinho que daqui a pouco eu entro. E ele disse: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí Deus olha e diz assim: calma aí que agora eu vou entrar. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Eita, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. Acredita que essa noite o tempo já foi embora, mas eu preciso dizer para você, quem sabe você entrou aqui como Jacó na vida, nesse deserto, nessa prova, nessa tempestade, mas diante dessa tempestade, Deus vai honrar a tua história, minha irmã. Deus vai honrar a tua história, obreiro. Deus vai honrar a tua história, juventude. Não pense que esse deserto, essa prova vai durar para a vida inteira, mas esse deserto, esta prova tem data e hora marcada para acabar. E é essa noite que Deus está entrando e acabando com ela. Para me encerrar, segura um pouquinho. Ele assusta do sonho. Ele pega, olha para o lado, olha para o outro. E você pensa que ele murmurou? Você pensa que ele pensou em parar? Eita, ele criou um refrão naquele deserto.